No mesmo ano que San Antonio Spurs era o atual campeão, comandado por Tim Duncan, ao lado de Tony Parker e Manu Ginobili. No mesmo ano que o Lakers uniu Shaq e Kobe, junto com Gary Payton e Karl Malone. O mesmo ano que o Minnesota Timberwolves era um time fortíssimo, sendo o melhor da temporada, com seu MVP Kevin Garnett. O time que menos se esperava que fosse campeão aquele ano era o Detroit Pistons. Uma equipe até que legalzinha, com Chauncey Billups, Ben Wallace, Rip Hamilton, mas nada que essa equipe tinha fazia ela ser mais cogitada que os outros favoritos. Porém, foi justamente esse não favoritismo do Pistons, formado por esse elenco de não superestrelas da NBA, que fez esse elenco se tornar um dos mais lendários da história do basquete. Não tão lendário quanto quem vira membro do canal, que por uma quantia simbólica você pode apoiar um pouco mais o meu trabalho e, consequentemente, ganhar as vantagens que você vai ter nesse canal. O último título do Pistons antes de 2004 foi em 1990, 14 anos antes, na reta final da era dos Bad Boys Pistons. E por mais que nenhum time chegue perto ao tão icônico que esse elenco foi, foram as marcas feitas dessa época que trouxeram o futuro título dessa franquia. Já que no ano 2000, o primeiro Finals MVP da era do Bad Boys Pistons, Joe Dumars, era o mais novo presidente de operações de basquete do time, que é um cargo diferente de GM que a gente está acostumado. E a partir desse ano ele tomaria ações que, mesmo discordado dos torcedores do time, iriam se mostrar grandes frutos em pouco tempo. Sendo que o primeiro movimento já foi o mais impactante de todos. Ele trocou a peça mais valiosa do time, o homem que era o próximo rosto da franquia, o Michael Jordan do Detroit Pistons, mas que por lesões nunca chegou a render 100% do seu potencial, que era justamente Grant Hill. Tudo para receber um garoto que nem tinha sido draftado, que fazia menos de 5 pontos por jogo, que era titular de um time que nem foi para os playoffs, sendo que tudo que ele sabia fazer era pegar uns rebotes, um moleque completamente desconhecido chamado Ben Wallace. Já dá pra chamar o Joe Dumars de gênio? Óbvio que somente Ben Wallace não era o suficiente para completar a equipe. Motivo que justamente depois da temporada 2001, onde o Pistons só teve 31 vitórias, e da temporada 2002, onde o Pistons conseguiu 50 vitórias, mais uma eliminação no segundo round para o Boston Celtics, o Joe trabalhou de novo e trouxe o Richard Hamilton, ou Rip Hamilton, como ele é mais conhecido, o famoso homem da mística das máscaras da NBA, para ser o novo alarmador do time. Uma troca que também foi julgada, já que para isso eles tiveram que dar para o Wizards o Jerry Stackhouse, que já chegou a fazer 30 pontos de média no Pistons em 80 jogos. Somente o pontuador mais importante do elenco. Ele também draftou o Tayshaun Prince, que não era um jogador de loteria, já que ele caiu para a 23ª escolha do draft dele, que era a que o Pistons tinha, mas que tinha sim seu valor em quadra, principalmente na defesa, sem contar o bom aproveitamento que ele tinha para arremesso. E por último, assinando Chauncey Billups, que desde 1997, quando foi draftado, até junho de 2002, quando entrou no Pistons, o Pistons era seu 6º time na carreira, já que ele já tinha passado pelo Celtics, que draftou ele, pelo Raptors, pelo Nuggets, pelo Magic e pelo Clippers, e não deixou marca em elenco nenhum até agora. Mas incrivelmente, essa mistura já estava fortíssima, já que na temporada 2003, tendo somente o Ben Wallace como All-Star, já tendo 2 defensores do ano, incluindo a temporada 2003, eles terminaram também com 50 vitórias, mas dessa vez chegaram à primeira final de conferência, passando pelo Magic de Tracy McGrady e pelo 76ers de Allen Iverson, mas com uma certa dificuldade, precisando dos 7 jogos contra o Magic e de 6 contra o 76ers, só para eles enfrentarem os Nets nas finais de conferência e simplesmente serem varridos. Mas mesmo assim, esse ano gera um resultado muito positivo, já que só em 2 anos eles não só conseguiram passar da primeira rodada, que o Pistons não passava desde 1992, incluindo 2001, o primeiro ano de Ben Wallace, nem nos playoffs eles conseguiram se classificar. Como eles conseguiram alcançar uma final de conferência, onde, ok, mesmo sendo varrido, eles automaticamente faziam parte dos 4 times mais fortes da NBA naquele momento. Porém, ainda não estamos em 2004. E para somar a lista de controvérsias que no futuro iriam mostrar que foram assertivas, eles demitiram o treinador Rick Carlisle, o mesmo treinador que foi para a final da NBA com o Pacers em 2025, o mesmo treinador que foi campeão com o Dallas Mavericks em 2011 e o mesmo treinador que foi o treinador do ano com o Pistons em 2002, somente para pegarem Larry Brown, que também foi treinador do ano em 2001, porém por outro time, e com nomeações fora NBA, também foi 3 vezes treinador do ano da ABA quando ela ainda existia. Aí eu te pergunto, por que você demite o seu treinador do ano para pegar outro treinador do ano que não foi treinador do ano no seu time, que até pode ser um melhor treinador do que o seu treinador naquele ano, mas foi treinador do ano antes do cara
Você entendeu minha dúvida? Se eu fosse torcedor do Pistons, eu também ficaria com o pé atrás. Mas o ajuste prático nesse detalhe se mostraria na finalmente temporada de 2004. Onde logo de cara nos seus primeiros 20 jogos, o Pistons juntou um total de 14 vitórias, chegando à marca de 33 vitórias e 16 derrotas no meio da temporada. Porém, os próximos 6 jogos foram uma sequência de derrotas. Uma mancha que nenhum time campeão ou que quisesse ter uma chance de vencer os playoffs poderia carregar no momento mais importante do ano. E é assim que a quinta quebra-cabeça desse quebra-cabeça, eu falei errado, né? E é assim que a quinta peça desse quebra-cabeça foi encaixada, que é o Rasheed Wallace. É até meio irônico que seja logo o Rasheed Wallace, que foi a última peça que faltou para esse time formado pelo Finals MVP do Bad Boys Pistons, porque o Wallace facilmente poderia ter sido um cara da rotação daquele elenco. Não pelo basquete dele, mas sim pelo histórico que ele tem. O Wallace é recordista em faltas técnicas em uma única temporada, sendo 41 na temporada 2000-2001. É recordista de ejeções / expulsões, que meio que a mesma coisa, e uma única temporada, que também foi a 2000-2001, sendo 18 no total. Ele é líder de ejeções na história da NBA, tendo 29, está em terceiro lugar em mais faltas técnicas na carreira, com 317, perdendo só para Charles Barkley, que tem 329, e Karl Malone, que tem 332. Porém, foi essa mesma atitude em quadra que fez ele ser líder de rebotes em 2001 e 2003, líder de tocos em 2002, lembrando que o Rasheed Wallace é pivô, e 2 vezes All-Star até aquele ano, junto com suas médias de 18 pontos por jogo, 7 rebotes, 1 toco, 1 roubo de bola, além de 36% de 3 pontos para um pivô no início dos anos 2000. 2 décadas antes de um pivô chutar de 3 ser uma nova qualidade necessária, além de um bônus. E ele não é parente do Ben Wallace. Inclusive, eu mesmo achava que eles eram. O resultado foi instantâneo. Depois deles perderem os 2 primeiros jogos, depois da chegada do Rasheed Wallace, eles ganharam 20 dos últimos 24 jogos da temporada, fechando aquele ano com 54 vitórias e 28 derrotas, sendo o terceiro melhor time da Conferência Leste. Sendo que na temporada, 11 dessas vitórias, o Pistons segurou o rival para menos de 70 pontos. Sendo que 5 desses jogos foram seguidos e após a chegada do Rasheed Wallace, que foram nas partidas 64, 65, 66, 67 e 68 daquela temporada, que infelizmente foi quebrado a sequência na partida 69, pois faltando 1 segundo para acabar a partida, o jogador do outro time acertou uma cesta, fazendo a equipe ficar com 71 pontos por 2 pontos, não entrando na lista dos abaixo de 70. Essa era a anomalia defensiva que os Pistons eram na época, que fez eles vencerem tantos jogos, enquanto as equipes investiam exatamente em super ataques. Eles empataram em primeiro lugar de times que receberam menos pontos da temporada, junto com o Spurs, recebendo somente 84,3 pontos de média por partida, enquanto eles eram uma das últimas equipes em pontos feitos por jogo, tendo somente 90 de média, que era muito distante dos líderes que tinham 105, 102, 98 pontos por partida. Mas era justamente essa defesa imparável que fez esse time não precisar focar tanto em pontos e fazer eles mais uma vez irem para os playoffs. Tanto que em Defensive Rating, a estatística que mostra quão bom foi um time defensivamente na temporada, eles terminaram em primeiro lugar com 88,3, e nesse caso, quanto menor o Defensive Rating, melhor foi sua equipe na defesa, com uma diferença de 7,1 para o segundo lugar, que foi o San Antonio Spurs, sendo que a diferença do San Antonio Spurs, que foi o segundo lugar, para o Golden State Warriors, que foi o 16º de Defensive Rating, foi de 6,7. A defesa do Pistons era tão absurda que o segundo lugar estava mais perto do 16º do que o primeiro, que foram eles. Até porque sua defesa embaixo do aro era absurda. O Ben Wallace teve 3 toques por jogo e o Rasheed Wallace 2. Os verdadeiros portões do Enem. Enquanto no roubo de bola, só o Prince ficou abaixo de 1 de média no elenco titular. Rasheed e Chauncey Billups tiveram 1,1 roubo de bola por jogo, Rip Hamilton teve 1,3 e Ben Wallace teve 1,8 roubos de bola por jogo. Esse time do Pistons só não é mais perfeito ainda, porque na noite do draft de 2003, eles preferiram draftar em segundo pick Darko Milicic, no lugar de Carmelo Anthony, Chris Bosh, Dwayne Wade, que foram exatamente os 3 drafts seguidos depois de Darko Milicic.
West. Mas todo mundo erra na vida, tá tudo bem. Avançando para os playoffs, na primeira rodada o Pistons pegou o sexto classificado da conferência, Milwaukee Bucks, que eles só não foram varridos por sorte por conseguirem ganhar do Pistons no jogo 2 de 92-88. O que também não adiantou muita coisa, já que eles perderam o jogo 1 de 108-82, o jogo 3 de 95-85, o jogo 4 de 88-75 e o jogo 5 de 89-49. O Pistons fez o Bucks marcar menos de 50 pontos numa partida de 48 minutos. Avançando para a segunda rodada, eles enfrentaram o New Jersey Nets, que foi o segundo classificado da conferência, uma posição acima do Detroit Pistons, e era a mesma equipe que varreu o Pistons nas finais de conferência do ano anterior. Mas agora o Pistons ia atrás de vingança, abrindo o primeiro jogo segurando seu inimigo a menos de 60 pontos, vencendo o jogo 1 de 78-56, junto com o jogo 2 de 95-80 para liderar a série. Porém, nos próximos dois jogos, era a vez do Nets fazer o Pistons sofrer, já que no jogo 3 o Pistons teve que provar do seu próprio veneno, já que eles perderam de 82-64, com Richard Jefferson fazendo 30 pontos, e no jogo 4 eles perderam de 94-79, com Jason Kidd marcando 22 pontos e 11 assistências. Com o jogo 5, esse com certeza foi o jogo mais maluco de toda a série, já que só no último quarto teve 5 trocas de liderança. E depois do Richard Jefferson salvar o seu time com um toco à la LeBron James jogando contra o Warriors, ele só conseguiu acertar um dos seus últimos 2 lances livres, que daria a vitória garantida, que foi a oportunidade que deu pro Chauncey Billups acertar uma cesta de 3 do meio da quadra. Com essa cesta, o jogo foi para a primeira prorrogação, que empatou, e foi para a segunda prorrogação, que depois de empatar foi para a terceira prorrogação, e só depois de 15 minutos extras, a partida acabou 127-120 para o New Jersey Nets. O Pistons fez tudo isso e infelizmente mamou. Pistons precisava se manter vivo e foi exatamente o que eles fizeram no jogo 6, vencendo de 81-75 com Ben Wallace e Rip Hamilton jogando 41 minutos e descansando somente 7, carregando o time nas costas para essa vitória crucial, principalmente com Ben Wallace pegando 20 rebotes e o Rip Hamilton marcando 24 pontos. Chegando no jogo 7, a partida de sobrevivência para se manter nos playoffs, a defesa do Pistons mostrou mais uma vez uma masterclass dentro de quadra e conseguindo segurar o Nets para menos de 70 pontos de novo, o Pistons chegou na segunda conferência de final seguida, vencendo a partida de 90-69. Porém, agora o desafio ficou mais difícil, já que eles enfrentariam o Indiana Pacers de Red Miller, que tinha junto com ele Ron Artest e Jermaine O'Neal, que ajudou o Pacers a ser também uma das melhores defesas da NBA naquela temporada. O que já se refletiu no jogo 1, onde o Pistons perdeu o primeiro jogo de 78-74, onde justamente o Jermaine O'Neal e o Ron Artest fizeram juntos 38 pontos. E por mais que seu Hall da Fama, o Red Miller, tinha feito só 6 pontos na partida, foram justamente os 6 pontos que selaram a vitória do Pacers. Já o jogo 2 empatou a série, com a vitória dos Pistons de 72-67, que também foi salvo por um toco, mas dessa vez do Tayshaun Prince, que pela sequência de faltas e erros que ocorreram nos momentos finais, se esse toco não tivesse acontecido, provavelmente a história seria outra, dando a confiança pro Pistons também vencer o jogo 3 de 85-78, com Richard Hamilton e Rasheed Wallace fazendo juntos 40 pontos. Mas no jogo 4, o veneno da defesa do Pacers iria fazê-los sofrerem novamente, já que eles só marcaram 68 pontos, enquanto o Pacers fazia 83. O que o Pistons devolveu logo depois no jogo 5, já que eles venceram de 83-65, o Pacers fez menos ainda do que o Pistons fez no jogo 4, haja P pra ficar falando e trava-língua absurda, a própria linguagem do P essa parte do vídeo. E finalmente fechando a série no jogo 6, vencendo de 69-65, avançando para as finais. Esses dois ainda iriam render mais história ainda em novembro daquele mesmo ano, mas somente na próxima temporada. Por hora, vamos para as finais da NBA desse ano. Depois de 14 anos, os Pistons finalmente voltavam para as finais, depois da era de ouro dessa equipe que foi o Bad Boys Pistons. Mas eles enfrentariam um time que era ainda mais favorito do que eles, o super titã do Lakers, que não só ganhou o último tripit da história da NBA, sendo campeão nos 3 anos seguidos, 2000, 2001 e 2002, perdendo a chance de fazerem o primeiro quadrupit da história em 2003, que quem foi o campeão foi o San Antonio Spurs, mas que agora tinham unido as forças de Karl Malone e Gary Payton para eliminarem todas as chances de que qualquer outro time tirasse o título deles daquele ano. O que ninguém esperava é que o Nets teria sido uma série mais difícil do que o Lakers nessa final, que o Pistons
Pistons passeou, trazendo alguns asteriscos importantes, mas se você quiser se aprofundar mais ainda sobre esse super time do Lakers de 2004, já temos um vídeo postado no canal. Esse Lakers estava completamente quebrado. Kobe respondia ao caso de Colorado, Shaq chegou a ameaçar o Kobe de tão insuportável que estava essa briga eterna entre os dois, além de ter sua renovação de contrato negada pelo Lakers, tanto que no ano seguinte ele foi para o Miami Heat. O problema desse Lakers era fora de quadra, mesmo eles nesses playoffs fazendo bons números. No jogo 1, o Pistons venceu de 87 a 75, com Shaq fazendo 34 pontos e Kobe 25, porém Kobe chutou menos de 40% nessa série de final, com péssimas escolhas de arremesso causadas também pela briga de ego entre ele e o Shaq, que estavam tentando se mostrar quem realmente era o real líder do time, enquanto outros jogadores como Gary Payton mal fizeram 10 pontos de média nessa final, e Karl Malone estava com tempo em quadra limitado por ter passado pela sua única e grande maior lesão da sua carreira justamente nesse ano. O que, somado pela blindagem defensiva que era o Pistons, que tinha um dos raros pivôs da história que conseguia marcar o Shaq sem o Shaq fazer ele de brinquedo, e pela pressão quase que perfeita em cima do Kobe Bryant durante os jogos, principalmente pelo Tayshaun Prince, que fez a maior parte, fez o encaixe e o entrosamento perfeito que o Pistons teve ao longo de toda a temporada se destacarem muito mais ainda durante o ataque. O segundo jogo foi levado pelo Lakers pela sorte e frieza do Kobe Bryant, que levou a partida para a prorrogação, que terminou 99 a 91 para o Lakers, mas que não adiantou muita coisa, já que no jogo 3 o Pistons venceu de 88 a 68, graças à pressão do Prince em cima do Kobe Bryant e a defesa perfeita de Big Ben em cima do Shaq, limitando o Kobe a só 11 pontos, onde ele só acertou 4 de 13 arremessos, e o Shaq, que só fez 14 pontos por quase ter estourado de falta nessa partida, que obrigou a ele a ser muito mais limitado em quadra. Enquanto isso, o Rip Hamilton sozinho fazia 31 pontos, que era quase a metade do total de pontos que o Lakers inteiro fez. O jogo 4 foi a corda no pescoço entre a disputa das duas estrelas de LA, já que com o Shaq fazendo 36 pontos e 20 rebotes, o Pistons decidiu focar em pressionar o Kobe, limitando a ele a somente 20 pontos, porém com uma performance de 8 cestas feitas, de 25 arremessos chutados, já que ele estava forçando suas bolas, lá ele, justamente para tentar se provar mais do que o Shaq, facilitando a vida do Pistons, que venceu de 88 a 80, com destaque ao Rasheed Wallace, que fez 26 pontos e 13 rebotes. E para condecorar esse capítulo que foi esse time do Pistons, no jogo 5 tudo se repetiu, Kobe fez 24 pontos para acertar somente 7 de 21 arremessos, Shaq fez só 20 pontos, onde 6 foram lances livres de 16 que o Pistons forçou ele a cobrar, e a defesa e união do Pistons fez eles fecharem o último parágrafo, vencendo de 100 a 87. Rip Hamilton terminou com 21 pontos, Prince com 17 pontos e 10 rebotes, Rasheed Wallace com 11 pontos, a dominância de Big Ben com 18 pontos, 22 rebotes e 3 roubos de bola, e Chauncey Billups, que mesmo fazendo só 14 pontos e 6 assistências, ficou por último nessa parte, porque o garoto que não se manteve em time nenhum foi All-Star somente 2 anos depois, e era visto por muitos como um dos próximos a ser considerado a futura falha do draft, agora não só era campeão da NBA, como também era MVP das finais. Ao contrário de muitas equipes campeãs, onde era focado em uma única superestrela ou superestrelas, o Pistons de 2004 não tinha uma única estrela que brilhava mais, mas sim um quinteto onde cada um complementava seu jogo. Muitos dos principais jogadores eram subestimados, mas mesmo assim eles eram completamente resilientes em quadro, com uma mentalidade forte, apostando 100% no seu potencial coletivo. O que os times não esperavam era sua defesa históricas, tendo areias do passado do seu último elenco campeão. Eles representaram uma anomalia na história da NBA, onde o esforço coletivo e a maestria defensiva minou o potencial de superestrelas, se tornando uma equipe campeã histórica, não só estatisticamente, como para se assistir eles enfrentando os grandes potenciais daquela época. Um time até que pequeno, sem nenhum superastro, derrotando franquias gigantescas com superestrelas. O Pistons foi campeão por focar na sua profundidade, defesa e união dentro de quadra, provando que um time completo e unido em quadra pode ir muito mais longe do que super times quebrados na NBA.
vire membro do canal. Apoiando o meu trabalho, você ajuda que mais vídeos como esse continuem saindo semanalmente. Para todo mundo que já segue me pergunta, esses vídeos saem de sábado, os de durante a semana são umas opiniões mais simples que não requer tanto trabalho quanto esse, sem contar a lista gigante de pessoas que já apoiam esse canal e vivem no meu coração, como você pode viver também. Uma ajuda de graça que você pode fazer, porque não vai cair seu dedo, é super rápido, é dar o like para chegar em mais pessoas e também se inscrever no canal ativando o sininho para você não perder os próximos vídeos, nem os vídeos que saem de sábado, as pessoas não veem, eles falam, nossa, cadê o vídeo de sábado? Que sai sábado. Sai sábado, olha só que coisa. E comente pistolada se você ficou até aqui. Eu ia falar pistola, mas talvez o YouTube não goste, então pistolada pelo menos, já foi quadro de YouTube, não tem problema. Comente algum hot take também, uma opinião que você queira deixar sobre esse vídeo, e para continuar sua refeição, esse é o último vídeo desse mesmo formato que você viu agora, que inclusive é sobre o Lakers de 2004, que a gente falou por ter falado antes, sobre o Karl Malone que saiu na semana anterior desse, então dá uma conferida e vê o Karl Malone depois, tá tudo conectado. Esse é um vídeo mais de opinião, de um corte das lives que acontecem aqui nesse mesmo canal, e não esquece de conferir a descrição para acompanhar o trabalho de todo mundo envolvido nesse vídeo. Já enrolei muito, tchau!